Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Ó Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 2 de outubro de 2018. Estamos no intervalo do alimento diário, na semana 3, com o livro O Deus Presente que se Oculta, nos livros de Ruth e Esther. Senhor Jesus. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber todas as notificações, ó Senhor Jesus, e também abençoar o botãozinho do like, o botãozinho do gostei. É importante para o canal que você deixe o gostei, você deixe um comentário, Senhor Jesus, para o canal ganhar mais notoriedade, mais pessoas conhecerem. E também peço a você que ore ao Senhor, uma pessoa para quem você indicar os vídeos, né? Senhor Jesus. Leitura bíblica. Neemias, capítulo 1, versículo 4 ao 11. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu povo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são seus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Senhor Jesus, concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ler Ageu, o capítulo 1, versículo 1, 7 e 8. Ó Senhor Jesus. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Senhor Jesus, versículos 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora Zacarias, capítulo 1, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração Efésios 3, versículo 14. Ó Senhor Jesus, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai,
Senhor Jesus. Agora eu vou deixar o versículo aqui na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém, já lemos e oramos, agora vamos para o livro. Senhor Jesus, página 55 do subtítulo Esdras e Neemias, até o final do mesmo subtítulo na página 57. Ó Senhor Jesus. Subtítulo Esdras e Neemias. Senhor Jesus. Esdras e Neemias foram cooperadores de Deus. Ambos tiveram a experiência do cativeiro e ambos tiveram também o encargo da restauração. O livro de Esdras descreve a volta de muitos cativos da Babilônia para Jerusalém, quando Ciro, o rei da Pérsia, foi despertado pelas profecias do livro de Isaías, que o apontavam como aquele que libertaria o povo de Judá do cativeiro da Babilônia. O profeta Isaías profetizou cerca de 180 anos antes do nascimento de Ciro, que este fora escolhido por Deus para libertar seu povo do jugo da Babilônia. Senhor Jesus. Ciro, ao ter conhecimento da incumbência que Deus lhe dera, mandou passar pregão por todo o seu reino, convocando todos os judeus que ali habitavam a voltar para a sua terra, Jerusalém. Terminava assim o cativeiro de 70 anos e iniciava-se o tempo da restauração. Ó Senhor Jesus! Em Jerusalém, as obras de reedificação começaram e os alicerces do templo foram lançados. No entanto, os adversários de Judá e Benjamim, ao ouvirem que o povo judeu que viera do cativeiro estava edificando o templo, quiseram ajudar na edificação. Mas os cabeças das famílias de Judá lhes disseram que eles não tinham parte na edificação do Senhor. Diante da recusa, os povos da terra alugaram conselheiros para desanimá-los e frustrar a edificação. Assim, a edificação do templo parou nos alicerces. Senhor Jesus. Passados mais ou menos 15 anos, o Senhor levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias, para encorajar o povo a concluir a edificação do templo. Enfim, o templo foi reedificado para a alegria de todo o povo. Senhor Jesus. Porém, com o passar dos anos, o templo recebeu a visita de muitos inimigos, e a razão disso é relatada em Neemias, capítulo 1, versículo 3. Os muros de Jerusalém estavam derrubados e as portas da cidade queimadas. Em outras palavras, os inimigos tinham total liberdade para entrar e sair. Como os muros não estavam restaurados, o templo ficava exposto e sujeito a sofrer danos. Quando Neemias soube da desolação dos muros, ele se entristeceu demais e o encargo de restaurá-los ardeu em seu coração. Ele fez então uma oração muito especial a Deus. Arrependeu-se de seus pecados, porém não só dos seus, mas também dos pecados de todo o povo. Senhor Jesus. E nós, cristãos, temos o mesmo sentimento de Neemias? Ah, Senhor Jesus. A nossa situação não é muito diferente. Um dia fomos despertados, saímos do cativeiro da religião e subimos para restaurar a casa de Deus no lugar que Ele escolheu. Recebemos a revelação de que o templo representa a igreja e a arca representa Cristo. A igreja precisa de Cristo e Cristo precisa da igreja para cumprir a vontade de Deus na terra. No entanto, quando sabemos que nossos irmãos têm sido desanimados pelos ataques dos inimigos que entram e saem livremente,
qual tem sido a nossa atitude? Quando pecamos, temos confessado nossos pecados? Se assim é, por que Deus não abençoa a igreja na qual nos reunimos? Senhor Jesus, irmãos, precisamos ver o que Neemias viu. Temos de nos arrepender pelos pecados do povo de Deus. Ó Senhor Jesus, esse é o sentimento correto de quem quer cooperar com Deus. Na igreja, nós queremos seguir o Senhor. E para seguir o Senhor, precisamos negar a nossa vida da alma. Mas há muitos irmãos e irmãs que ainda não consideram preciosa a sua vida da alma. E com isso, a igreja sofre prejuízo. Então, ao vermos tal situação, precisamos orar por toda a igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui ele fala a questão da vida da alma. Né? O que é isso, né? Senhor Jesus? Quando Deus formou o homem, né? Deus formou o homem do pó da terra. Né? Deus não formou o homem do nada. Deus formou o homem de forma especial. Ele pegou o homem de algo que já existia, né? O pó da terra. E Deus usou suas mãos. Ele pegou, ele botou a mão no homem. Né? Nenhum outro ser em todo o universo foi feito dessa forma. Por isso que o homem ele é tão especial. Deus ele se colocou ali. Deus botou a mão no homem. Né? Deus se entregou totalmente a fazer o homem. Né? Senhor Jesus. Ele pegou esse homem, né? Deu um formato ali para o homem, né? A sua imagem, conforme a sua semelhança, né? Senhor Jesus. E soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Você soprou o seu espírito para dentro do homem. E quando ele fez isso, o homem se tornou alma vivente. Né? Senhor Jesus. Então mostra que através do sopro de Deus, do Espírito de Deus, foi feita a alma do homem. Né? A nossa alma é a nossa personalidade. Né? Senhor Jesus, é aquilo que nós acumulamos com a nossa vida, né? Com o nosso conhecimento, a situação, criação, né? Senhor Jesus. Né? E ali na nossa alma está o quê? Estão as nossas opiniões. Mas em primeiro lugar é para vir o Espírito. O Espírito é para comandar a nossa alma. Né? O que nós vemos, o que nós sentimos, né? O que nós aprendemos era para vir como por origem do Espírito. Né? Senhor Jesus. Isso acontece que o homem passou a fazer o contrário, colocou a alma na frente e depois é que vem o Espírito. Senhor Jesus, isso quando vem, né? Senhor Jesus. Né? Então o Senhor ele quer restaurar em nós, né? O guiar do Espírito, o viver do Espírito. Ó Senhor Jesus, né? Onde o Espírito comanda a nossa alma, o nosso querer. E aí que entra a questão da vida da alma. O que é a vida da alma? É quando a alma ela não é guiada pelo Espírito de Deus. Ela tem uma vida própria. A alma ela passa na frente e ela passa a governar, né, o nosso querer, as nossas atitudes. Ah, eu creio nisso, não creio naquilo. Isso eu vou cumprir, isso eu não vou cumprir. Ah, Deus, isso é bom, isso não é bom. Ah, Deus, eu vou fazer isso que o Senhor mandou, mas isso aqui que o Senhor mandou eu não vou fazer não. Assim é a alma, ela quer viver pelo certo e pelo errado. Aquilo que vai beneficiar, aquilo que vai ser bom para ela ou não. Ó Senhor Jesus, né? Nós precisamos praticar toda a palavra de Deus, mesmo que essa palavra seja contrária àquilo que a gente quer. Né? No início a gente vai ali, se esforça e faz, mas depois você vê que aquilo é bom. Né? Tudo aquilo que Deus quer nos dar, quer que nós façamos, isso sempre é bom. Ó Senhor Jesus, mas a nossa vida da alma, ela aprendeu que o que é bom é só o que eu quero. É aquilo que eu vi, aquilo que vai me satisfazer. Ó Senhor Jesus, por isso que a vida da alma é um grande empecilho para o avanço de Deus na nossa vida. Nós precisamos negar a vida da alma. Por isso o Senhor falou, né? Ó Senhor Jesus, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse a si mesmo quer negar a vida da alma, a vida independente de Deus. Ó Senhor Jesus, nós precisamos negar os nossos desejos, né, que tem como princípio, né, que tem como fonte aquilo que não é Deus. Senhor Jesus, a fonte dos nossos desejos, a fonte dos nossos pensamentos precisa ser a palavra de Deus, né, por meio de oração, né, por meio de desfrute, por meio de arrependimento, né, de confessar nossos pecados. Né, Senhor Jesus, não só por nós, mas também pelos irmãos. Né, Senhor Jesus, já teve, né, um vídeo
mais para trás, que eu já comentei sobre isso, né? Nós devemos nos alimentar de Cristo não só para nós, mas também pelos irmãos, pelas pessoas. Ó Senhor Jesus, para que todos possam ser edificados juntos, né? Para que todos possamos nos arrepender, né? Como um corpo, né? Senhor Jesus, Deus ele quer um corpo, né? Deus ele quer a igreja, né? O Senhor ele precisa da igreja, nós precisamos do Senhor e o Senhor precisa de nós. Então é um conceito errado, né? Dizer que o Senhor sem Deus é Deus e nós sem Deus não somos nada, né? O Senhor sem nós também não é nada, porque o Senhor precisa de expressão nessa terra. Se Deus não tiver o homem para ser expresso, não tiver a igreja para ser expresso nessa terra, é como se Deus ele tivesse cessado de existir, porque ele não vai ter alguém para direcionar as pessoas para ele mesmo. Ó Senhor Jesus, então esse conceito precisa sair de nós. Nós precisamos perceber que cada um de nós é único e é precioso para Deus. Por isso Deus ele nos quer, para Ele ter comunhão conosco, para que Ele possa falar conosco aquilo que está no seu íntimo. Ó Senhor Jesus, se o Senhor puder se tornar íntimo de cada um de nós, Ele vai poder mostrar para nós o que está no seu coração. E aí você vai poder entender o motivo de Deus em fazer todas as coisas, né? Em mostrar para nós que certas coisas nós não podemos viver, não podemos fazer, que isso é contrário à natureza dele. E aí ao entender isso, você vai amar, você vai adorar esse Deus verdadeiramente. Você vai reconhecer a soberania de Deus e você vai perceber que realmente você precisa do Senhor na sua vida. E você vai perceber que você precisa levar esse Senhor para as pessoas, como que esse Deus ele é benigno, né? Nós, pela questão da vida da alma, querer fazer só o que nós queremos, nós às vezes colocamos Deus como, nós invertemos as coisas, colocamos Deus como se Deus fosse um bandido, né? Como hoje está acontecendo na sociedade. O bandido é coitadinho e aquele que quer fazer o bem ali, né? Quer aplicar a lei, não, esse é o malvado. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa tocar nosso coração, né? E que não haja no nosso viver essa inversão de valores. Ó Senhor Jesus, mas que o Senhor realmente mostre para nós, né? Quão bondoso Ele é. Ó Senhor Jesus, nós precisamos reparar, né, os muros para que os inimigos, né, o inimigo de Deus, não tenha liberdade de ficar andando no meio cristão, né? Ó Senhor Jesus, a gente vê aí, né, na internet, canais cristãos aí, um cristão entra para falar mal do outro, né? Ó Senhor Jesus, esses dias até vi num canal, né, um irmão lá começou a falar sobre outro irmão e tal, e uma pessoa foi e botou nos comentários embaixo, né? É por isso que eu não quero Deus na minha vida, porque essas pessoas que têm Deus se atacam tanto, né? Ó Senhor Jesus, falam tanto mal das outras ao invés de estarem apoiando umas às outras, né? E ele fala ali, poxa, eu não tenho religião nenhuma e nem quero ter, porque as pessoas que têm ficam se atacando, como é que você vai saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é? Se as próprias pessoas se dizem de Deus e estão aí atacando umas às outras. Ó Senhor Jesus, né, amados, fica aqui esse conselho, não perca seu tempo, né, falando das coisas que não são de Deus, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, se você ficar gastando seu tempo sendo contra várias coisas, você vai perder o tempo de ser a favor do Senhor, né? Senhor Jesus, aquele que fica gastando seu tempo indo contra, vai esquecer de ser a favor de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Então nós precisamos pregar essa palavra, foi o que Neemias fez, ao invés de ficar criticando o povo, ele começou a se colocar ali, né, orar pelos seus pecados e pelos pecados do povo, né, e lembrar ali, né, que se o povo se voltasse ao Senhor, o Senhor garantiu que o Senhor ia estar ali cuidando do povo, né? É isso que nós precisamos fazer, não olhar as pessoas que estão errando, mas aprender com as situações. Não vamos olhar para as pessoas e criticar as pessoas, mas vamos olhar as situações que aconteceram e vamos aprender com elas, né, Senhor Jesus, e levar também outras pessoas a aprender com a situação. Não olhe para a pessoa, olhe para a situação e aprenda com a situação. Foi isso que Neemias fez. Ele olhou ali e falou, Senhor, nós precisamos nos voltar a Ti, porque o Senhor vai realmente ali restaurar, né, o povo por meio desse coração, né, de quem se arrepende, né, de quem se volta ao seu Deus, né, que em tudo nós possamos nos voltar ao Senhor, ao invés de nos voltar contra as pessoas, vamos nos voltar
ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Esse sempre foi o coração de Deus. O Senhor sempre se levantou, né? O Senhor sempre levantou profetas que pudessem falar a palavra de Deus. Ele podia vir simplesmente e acabar com todo mundo e mostrar, olha, eu sou um Deus poderoso, está tudo errado e tal, e acabava com tudo, mas não era isso. Ele pegava e levantava profetas que direcionavam o povo para a sua palavra. Senhor Jesus, já falei aqui, vou falar de novo. Esse canal está aqui para te abençoar. Senhor Jesus, jamais vamos trazer maldição. Nós estamos aqui para abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, para que vocês possam se voltar à palavra de Deus. É aí que está o segredo hoje da vitória, né? Senhor Jesus, nós nos voltarmos para o Senhor, nos voltarmos para a sua palavra. É assim que nós vamos tapar as brechas, assim que vamos erguer os muros e o inimigo não vai ter mais liberdade, né? Senhor Jesus, que da nossa boca saia a bênção e saia palavras que edificam. Ó Senhor Jesus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Ó Senhor Jesus, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Senhor Jesus, não esqueça de compartilhar o vídeo, orar ao Senhor para quem você deve compartilhar. Senhor Jesus, Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa para quem você compartilhar. Ó Senhor Jesus, até o próximo vídeo, até mais, ó Senhor Jesus, amém.